Olá, meus irmãos, que bom estarmos novamente com vocês para esse momento de devocional, pausa para a paz. Nesse último domingo pela manhã eu falei um pouco sobre a questão do discipulado. E é interessante voltarmos um pouco a esse tema, porque esse é um tema muito explorado no Novo Testamento, um tema muito extenso, muito rico. Especialmente aquele texto que Jesus está se referindo às multidões. Jesus tem uma grande multidão que o segue e Jesus começa a falar para eles sobre a questão do custo, do preço do discipulado. Eu intitulei a pregação de domingo de manhã com o tema Discipulado Radical. Discipulado radical, né? É um chamado que tem um preço, que envolve um custo, mas que é extremamente recompensador também. Todo aquele que segue a Jesus, que ama Jesus, que abre mão dos seus próprios desejos e prazeres, ele é recompensado pelo poder e pela graça de Deus. Então eu quero destacar com você hoje o capítulo 6 do Evangelho de João. O texto nos diz que Jesus faz um discurso confrontando os seus ensinos do Antigo Testamento, dizendo: olha, vocês lembram que os israelitas comeram o maná que caiu do céu, o maná, ali no deserto. Porém, eu sou o verdadeiro pão que veio do céu. Olha que interessante. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crer em mim, aquele que se alimentar de mim, esse terá a vida eterna, viverá eternamente. E aí o texto diz que os discípulos, vários seguidores de Jesus, né, discípulos nominais, não confiaram plenamente. Porque Jesus ele chama ao compromisso, ele chama à responsabilidade. Né? Ele diz assim no versículo 57, por exemplo: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também aquele quem de mim se alimenta viverá por mim. Né? Porque este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Mas quem comer desse pão viverá eternamente. Então Jesus não somente estava colocando-se superior ao maná, mas também dizendo que ele era o próprio Deus, que à medida que eles se alimentassem dele, da sua palavra, eles teriam vida. O texto diz, no versículo 60, que alguns disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? E no versículo 66 diz assim: muitos dos seus discípulos, por causa disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Obviamente aqui, discípulos nominais, aqueles que não estavam comprometidos com Jesus ainda. Né? Você sempre tem aquela multidão, depois você tem aqueles discípulos, que são as pessoas que estão interessadas nos milagres, nos sermões de Jesus, e você tem o círculo dos 12, que são os discípulos mais próximos. Então, muitos dos seus discípulos, ou seja, aqueles seguidores, ou aqueles que estavam começando a seguir Jesus, já não andavam mais com ele, o abandonaram. Então Jesus, de forma surpreendente, se vira naquele momento para os 12 e faz uma pergunta. Depois que a multidão se dispersa, Jesus pergunta então para os discípulos. Disse Jesus então aos 12: vocês não querem também se retirar? Vocês não querem também se retirar? E naquele momento nós temos uma das palavras mais bonitas da Bíblia, palavras ditas pelo apóstolo Pedro, dizendo assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós sabemos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e te fortaleça. Que você continue seguindo a Jesus, pagando o preço do discipulado, crendo plenamente de que Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o pão vivo que desceu do céu. Amém. Deus te abençoe.